sua atenção essa manhã, e por isso eu pedi para vocês, a gente se juntar aqui, se concentrar aqui, porque essa mensagem de Deus que me ajude no tempo vai ser um pouco extensa. Nós vamos ler livros, amém, livros, não deixa de ser, Nós vamos ler textos, um especialmente um pouquinho grande, vamos ler 2 textos um pouco grandinhos aí, mas eu sei que você ama a palavra, amém? E eu creio que essa palavra ela virá para trazer socorro para nós em tempo oportuno. Amém? Vou repetir, eu creio que essa palavra ela virá para trazer socorro para nós em tempo oportuno. Amém? Nós estamos vivendo dias, estamos vivendo tempos que a Bíblia ela fala ser difíceis. Você concorda comigo? Você concorda comigo que nós estamos vivendo dias difíceis? E o conselho da palavra nesses dias difíceis vai fazer toda a diferença para a nossa vida. Vai fazer toda a diferença para o nosso sucesso ministerial. Vai fazer toda a diferença para o nosso sucesso familiar, na nossa família, o nosso sucesso individual. E como eu já falei em ocasiões... Em outras ocasiões aqui na nossa igreja, quem não quer obter sucesso? Não é verdade? Eu acho que não existe um ser humano na face da terra que não deseje obter sucesso. Mas para que eu e você obtamos sucesso, venhamos a obter sucesso, irmãos, nós precisamos trilhar um caminho. Amém? Não se obtém sucesso por osmose. Não se obtém sucesso da noite para o dia. Não se obtém sucesso somente porque eu quero. Somente porque queremos obter sucesso. Para que a gente obtenha sucesso, é necessário diligência, é necessário esforço, é necessário empenho. No que diz respeito à palavra de Deus, é necessário nós observarmos as instruções do Senhor. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Filipenses 2, a partir do 5, e... Nós cantamos e exaltamos muito, o nome de Jesus hoje. E o nome de Jesus, na verdade, deixa eu me ajeitar aqui, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo em tudo. Então, todas as vezes que nós tivermos dúvidas a respeito de como nos movermos, do que fazermos, do que respondermos, de como agirmos, irmãos, nós podemos olhar para Cristo. Nós podemos olhar para Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. Amém? Então, Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. E aqui em Filipenses 2, a partir do 5, a Bíblia vai dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Essa palavra usurpação, ela quer dizer que Jesus, ele não julgou como algo a que ele devesse se apegar. Preste atenção, irmãos, que texto profundo é esse? Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou isso como algo que ele devesse se apegar, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em homens. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Diga comigo, tornando-se obediente. Até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui com você é o tende em vós. Você percebe que esse tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, esse tende em vós depende de mim? Amém. Depende de você? Amém? Tende em vós. Então, eu e você vamos precisar nos esforçar para que Deus encontre em nós o mesmo sentimento que Ele encontrou em Jesus. Amém? Nós vamos precisar nos esforçar para que Deus encontre em nós o mesmo sentimento que Ele
também encontrou em Cristo Jesus. Agora, eu pedi para você repetir comigo, tornando-se obediente. Então, Jesus se tornou obediente. Jesus, irmãos, ele não nasceu e ele viveu uma vida de obediência porque Deus queria assim, embora Deus quisesse. Assim como Deus quer que você seja obediente. Assim como Deus quer que eu seja obediente. Assim como Deus quer que nós vivamos uma vida em obediência. Agora, o querer de Deus e eu e você realizarmos ele são coisas distintas. São coisas diferentes. Você está comigo? Então eu vou repetir para você. A minha oração é que essa palavra salve sua vida essa manhã. Amém? A minha oração é que o seu coração seja encontrado pelo Senhor nessa manhã como um bom solo, para que essa palavra ela possa ser, ela uma vez sendo lançada, ela possa ser acolhida pelo seu coração. Amém? Então, tornou-se obediente. Então, ele se tornou obediente. E a obediência de Jesus foi até a morte. E morte de cruz. Agora percebe que a cruz, ela tem alguns significados na palavra. A cruz, ela tem o significado de salvação. Quando nós pensamos na cruz, nós lembramos logo de Jesus. Ele foi pregado naquela cruz e por causa disso, porque ele foi pregado naquela cruz, porque ele sofreu a morte e morte de cruz, eu e você fomos salvos. Mas a cruz na Bíblia também, ela diz respeito à renúncia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, a mesma cruz que nós olhamos para ela e encontramos nela salvação, essa cruz também é, irmãos, um significado de renúncia. É um significado de obediência. Amém? Amém, irmãos? Então, a mensagem que eu quero trazer para você, não que eu quero trazer para você, mas a mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa manhã, para que eu pudesse compartilhar com você, é fé que obedece. Amém. O caminho para viver o propósito de Deus. Amém? Fé que obedece. A fé que obedece, irmãos, é a fé que te leva ao cumprimento do propósito. Amém? E hoje nós vivemos uma geração que fala muito sobre fé. Nós somos um ministério que fala muito sobre fé. Mas ao mesmo tempo que hoje nós vivemos uma geração que fala muito sobre fé, nós também vivemos uma geração que obedece muito pouco. Amém? Obedece muito pouco, tem pouca obediência. Muitos dizem, eu creio em Deus, mas poucos vivem, eu obedeço a Deus. Nós vivemos uma geração onde nós fazemos aquilo que a gente quer. Nós vivemos numa geração onde Deus nos dá comandos, mas nós é que decidimos qual é o tempo que eu vou obedecer esse comando. Nós vivemos numa geração onde Deus, Ele fala conosco, Ele dá diretrizes, Ele dá direções para nós, a gente até fala para as pessoas, e aí eu pego aí a ministração da Suzy, de quinta-feira retrasada, poderosa, e se você não esteve aqui, eu indico a você ouvi-la, quando ela disse a respeito que Deus, Ele nos dá projetos, Ele nos dá planos, e nós falamos para as pessoas tudo empolgado, dos planos e dos projetos que Deus nos deu, mas logo esses projetos e esses planos se dissipam. A gente finge que não foi conosco, a gente nem toca mais no assunto. Amém, irmãos? Então, nós vivemos numa geração onde se ouve muito sobre fé, se fala muito sobre fé, mas que se tem pouquíssima obediência. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, irmãos? Então, aqui está uma verdade, nisso que eu falei para você, que precisa confrontar a gente. Eu sou da fé, eu falo sobre fé, mas qual é o meu nível de obediência? Isso precisa te incomodar. Isso precisa te confrontar.
Isso precisa me incomodar, isso precisa me confrontar. Por quê? Porque não existe fé verdadeira sem obediência. Não é isso que nós vemos nas Escrituras, não foi isso que a gente acabou de ler. Amém? Se a sua fé não tem obediência nela, deixa eu te dizer, você está em ilusão, você está em achismos, você está em opiniões, não em fé. Não dorme não, irmãos. Acorda, para você não perder o que o Senhor está falando para você. Amém? Então, fé exige fé verdadeira exige obediência. Amém? Sem obediência, não existe fé verdadeira. Amém, irmãos? Então, eu demonstro que eu estou em obediência através das minhas ações, através das minhas escolhas. E uma coisa que a gente precisa ter bem em mente é que fé não é um sentimento, fé é um posicionamento. Eu não sinto que eu estou em fé. Não. A demonstração da minha fé é por meio do meu posicionamento. Você já conversou com pessoas que estão todo lascado, com a vida toda arrebentada, mas ela fala fé o tempo inteiro? Por quê? Porque ela está posicionada naquilo que ela crê, não naquilo que ela está sentindo. Ela está posicionada naquilo que ela sabe que a palavra diz a respeito dela, e não naquilo que dizem sobre ela, não aquilo que ela ouviu dizerem sobre ela, e muito menos aquilo que o sentimento dela diz a respeito dela. Então, fé não é sentimento, é posicionamento. E tem gente esperando sentir para obedecer. Você vai ficar sentindo a vida inteira. Porque Deus não trabalha no âmbito do sentimento, Deus trabalha no âmbito da fé. É fé que agrada a Deus, não o que eu sinto, não o que você sente. Amém? Então, tem gente esperando sentir para obedecer, mas na Bíblia, irmãos, nós vamos ver que primeiro vem a fé, depois vem a ação. Amém? Olha só o exemplo de Abraão. Eu não vou me deter e falar sobre a história de Abraão, porque a gente conhece bem, mas lá em Hebreus 11:8, a Bíblia vai dizer que pela fé Abraão obedeceu. Então nós vamos ver na história de Abraão que Deus o chamou, ele não entendeu, mas obedeceu. Uau! Sabe por quê, irmãos? Porque fé madura não exige explicação. Amém? Fé madura não exige explicação, ela responde com obediência. Fé madura não exige explicação, fé madura responde em obediência, com obediência. Amém? Então, a obediência é a linguagem da fé. Se fé é confiar em Deus, obedecer é o quê? Obedecer é dizer, eu confio tanto que eu faço exatamente o que Ele manda. E eu não estou nem aí para as consequências disso. Por quê? Porque Deus mandou, eu creio, ajo e ponto final. E confio. Ah, mas como que vai ficar? Ah, mas como que vai ser? Irmãos, se Deus disse, se Deus falou, haja, faça. O como vai ser, o como vai ficar, não cabe a mim, a você. Amém? Então, quem crê se move, quem crê se alinha, quem crê obedece. Amém, irmãos? Obediência é a prova visível de uma fé invisível. Então, quando eu obedeço, eu estou manifestando a fé. Eu estou colocando em ação aquilo que Deus trouxe para mim. Então, a obediência também é prova de amar a Deus. Você sabia, irmãos, que existem níveis de amor? Tem filhos que amam a Deus. Mas tem filhos que amam a Deus a tal ponto, de tal maneira, que eles obedecem. Existem pessoas que reconhecem a Deus, que temem a Deus, que sabem que Deus existe. E a Bíblia fala que, e daí, né? Até o diabo também crê, não é? Que Deus existe e teme e treme diante disso. Não é verdade? Agora, existem filhos e filhos. E Deus, ele está
trazendo uma mensagem para o nosso coração essa manhã, para que você possa refletir qual é o nível da sua obediência nesses dias. Eu tenho percebido algumas coisas no meu espírito, sabe, irmãos? Uma delas é que, da mesma maneira, e eu já venho falando isso há muitos anos, então, quem é testemunha disso é o meu marido, né, o nosso pastor, porque está me acompanhando desde que eu comecei a ser treinada e ministrar na igreja. A Marta também já acompanhou o meu início, porque nós viemos, né, da mesma igreja local. Douglas e Andréia também estão aqui, mas faltavam culto demais, então nem sempre estavam lá. Estou brincando. É brincadeira, hein, gente? Douglas e Andréia eram sempre muito fiéis. Andréia trabalhava muito, mas era o bichinha fiel. Então, assim, mas vamos lá. Há muitos anos atrás, Deus ele me despertou e me deu uma frase chamada a unção dos últimos dias. E ele foi desenvolvendo uma ministração no meu coração, e eu ministrei essa mensagem lá no Rio há muitos anos atrás. E naquela ocasião ele falou comigo, e ele tem trazido à tona essa mensagem ao meu coração, até um pouco antes do nosso pastor falar sobre o Doutrina em Foco, sobre unção. Deus ele já estava começando a trazer à tona para mim novamente essa mensagem. E sabe, irmãos, deixa eu te dizer, da mesma maneira que a unção dos últimos dias, ela vai ser um nível de unção que nunca antes a história da humanidade conheceu, nunca. Aquilo que Deus preparou e reservou para os últimos dias, a unção desses últimos dias, que vai molhar a terra nesses últimos dias, vai ser algo extraordinário, que em nenhuma época da igreja se viu, se ouviu, se experimentou, se viu em movimento. Por quê? Porque a Bíblia fala que a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Mas sabe que Deus, ele, junto com essa mensagem, há anos atrás, e o negócio não estava tão do jeito que está hoje. Hoje está muito pior no mundo. Há anos atrás, o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, ele falou assim, mas filha, da mesma maneira que o nível da unção dos últimos dias vai ser extraordinária, o nível da pressão também vai ser. A pressão ela vai subir proporcionalmente ao nível da unção. E se eu e você, irmãos, não estivermos escondidos no Senhor, não vai dar bom para a tua vida. Não vai dar bom para a minha vida. E por que eu fiz esse adendo, né, esse parêntese? Somente para dizer para você, para que você atente bem para as instruções que o Senhor tem trazido para a tua vida. Você que congrega nessa igreja local, sabe, quantas instruções, quanto cuidado, quantos alertas, quantos ensinos o Senhor tem trazido para a minha e para a sua vida. Então, eu e você nos tornamos aquilo que o apóstolo Paulo, em Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, fala, indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Amém? Mas voltando para cá. A obediência é prova de amor a Deus. Quando nós olhamos para João 14,15, a Bíblia vai dizer, se me ameis, guardareis meus mandamentos. Jesus fala, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Que amor é esse? Que eu digo que amo, mas não faço o que ele pede. Que amor é esse? Que eu digo que amo, que eu sou apaixonado por Jesus, eu amo Jesus. Mas aí Jesus me pede algo, eu não faço. Jesus me pede algo, eu simplesmente ignoro o que ele me pede. Jesus me pede algo e eu simplesmente digo para Jesus, o Senhor não está vendo meus negócios? O Senhor não está vendo a minha empresa? O Senhor não está vendo o meu trabalho? O Senhor não está vendo a minha casa? O Senhor não está vendo a minha isso? Eu. O Senhor não está vendo? Irmãos, já prepara a pipoca. Uma roupa bem confortável, porque você é crente de arquibancada. Uau! Amém? Você é crente de arquibancada. Se você está agindo assim, se você está vivendo assim, prepara o baldão de pipoca, um moletom bem confortável, senta na arquibancada para ver os obedientes jogar o jogo. Porque você é crente de arquibancada.
Amém? Eu sei que é forte. Uau. Não está aqui no meu script. Olha que eu escrevi coisa pra caramba. Veio aqui fresquinho para poder te alfinetar. Para poder, ó. E me confrontar também. Te confrontar e me confrontar. Amém? Você vai decidir se você vai ser crente de arquibancada, irmãos. Tornando-se obediente. Tende. Eu decido. Você decide. A escolha é minha, a escolha é sua. Amém? Toda desobediência tem sempre raiz na incredulidade. O povo de Israel, irmãos, não entrou na terra prometida, não foi por falta de promessa. Também não foi por falta de palavra. Foi por incredulidade. Foi por falta de fé. Foi por falta de crer, de confiar no Senhor. Foi por isso. E muitas pessoas não têm desfrutado da sua terra prometida por falta de fé. Porque você já tem uma palavra, Deus já te falou uma palavra, mas você está no controle. Você acha que sem você não vai funcionar. Você acha que se você não estiver no negócio, você acha que se você não estiver no controle, você acha que se você não estiver ali, não vai funcionar. Deixa eu te falar, você está fazendo na força do seu braço aquilo que Deus já falou para você soltar. Amém? A conversa é para adulto hoje. Você não tem noção de como eu estou desde a hora que eu acordei. Eu estou lá, e oro, e venho, e vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, e fico pensando, meu Deus, é essa a mensagem mesmo, Senhor? Nós temos capacidade de ouvir isso hoje mesmo? Como igreja local, nós estamos maduros o suficiente para ouvir isso do Senhor hoje mesmo? Minhas indagações para o Senhor. E sabe, irmãos, tudo que eu percebo no meu coração é, não subestime aquilo que eu já estou tratando em corações. Porque eu vou dizer uma coisa para você, tem gente aqui que não está nem aí para as instruções que Deus já te deu. Mas tem gente aqui, que eu percebo pelo meu espírito, que a partir de hoje, agarrando essa palavra, somado àquilo que você já tem colocado diante do Senhor no seu coração, vai começar a despontar. Você vai começar a usufruir de coisas novas. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de portas de oportunidades naturais, eu estou falando de unção, eu estou falando de graça, eu estou falando de poder em manifestação, te acompanhando. Então o povo de Israel não entrou na terra da promessa, não foi por falta da promessa, foi por falta de fé. E essa falta de fé gerou neles o quê? Desobediência. E isso é muito atual, irmãos. É isso que nós estamos vendo hoje no mundo atual. Deus fala, mas a pessoa questiona. Deus direciona, mas a pessoa adia. Agora não, o senhor não está vendo como é que eu estou todo enrolado? O senhor não está vendo que eu estou toda enrolada? Olha, irmão, sem brincadeira. Glória a Deus, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Eu fico tão indignada quando as pessoas falam assim para mim. Ou falam, eu não fiz, Deus até mandou e tal, mas eu não fiz porque eu tive medo, eu não fiz por isso, eu não fiz por aquilo. Eu fico pensando, mas Deus não é o Senhor? É uma coisa que é difícil de entrar na minha cabeça, Deus mandar e a pessoa simplesmente não fazer. Isso é difícil de eu entender. Michela, você é perfeita? Não, irmãos, eu não sou perfeita. Mas eu estava, puxando da minha memória, eu estava botando diante do Senhor, coisas difíceis em eras da minha vida, que o Senhor me pediu e que eu não fui negligente, eu obedeci prontamente. E sabe, queridos, que o fato de você obedecer prontamente vai te dando carcaça, vai te dando resistência.
vai te dando maturidade para que, de tempos em tempos, quando Deus requerer algo de você, você não tenha dificuldade para poder fazer. Por quê? Porque você tem uma vida onde você obedece Ele nas coisas simples, mas também nas coisas mais difíceis. Amém? Então Deus fala, mas a pessoa questiona, Deus direciona, mas a pessoa adia, Deus pede, mas a pessoa negocia. Já viu o povo negociando com Deus? Colocando para Deus, não, mas isso, seus achismos, seus isso, seus aquilo. Já a gente vai abrir um texto, irmãos, meu Deus, extremamente profundo. Toda desobediência, ela vai revelar uma área onde ainda não confiamos plenamente em Deus. Toda desobediência, ela vai revelar uma área do meu coração onde eu não confio em Deus. Mas eu digo que sou da fé, eu digo que eu tenho fé, eu tenho uma vida bonitinha, diária, de oração, de leitura da palavra, mas eu não confio em Deus, porque eu não solto, eu não obedeço. E toda a desobediência vai revelar uma área que ainda nós não confiamos plenamente no Senhor. Amém? O que agrada a Deus, irmãos, não é sacrifício, é obediência. Por que eu estou falando isso para você? Porque por causa disso que eu acabei de falar para você, Deus fala, mas a pessoa questiona. Deus direciona, mas a pessoa adia. Deus pede, mas a pessoa negocia. Sabe o que acontece? As pessoas elas vão tentando compensar a desobediência. Por isso que eu disse para você que o que agrada a Deus não é sacrifício, é obediência. Não tente compensar Deus. Não tente. Não tente compensar a desobediência. Sabe por quê? Porque uma obediência parcial não é uma obediência completa. Deus falou, eu até começo a fazer um pouquinho aqui, alguma coisinha ali, mas ainda assim eu estou no controle, mas ainda assim eu estou naquela região confortável para mim. Isso é desobediência. Não se engane. Eu não sei se você consegue perceber o amor de Deus por nós essa manhã, embora seja uma palavra que esteja nos confrontando. Mas é uma palavra, irmãos, que está nos confrontando, porque eu fui confrontada por ela. É uma palavra que está nos confrontando, mas é uma palavra que pode salvar você, se você quiser. Se você não fizer ouvido de mercador, se você não fizer como se não fosse com você, se você não fizesse, mas eu até admito que essa palavra aí está vindo de Deus, mas eu vou continuar do meu jeito. Eu vou continuar fazendo o que eu quero. Eu vou continuar andando segundo os meus próprios caminhos. O que agrada a Deus é sacrifício. Não é sacrifício. O que agrada a Deus não é sacrifício, é obediência. E aí, irmãos, nisso, as pessoas tentam compensar a desobediência. E como que faz isso? Orando mais, fazendo mais aquilo que está dentro do seu controle. Aí ela vai e serve mais. Bota meu nome aí mais um dia na escala e tudo mais. Mas aí aquilo que Deus está pedindo está lá, ó, escondidinho. Você está entendendo? Amém. Mas Deus, Ele não vai aceitar a sua compensação. Porque Deus não é Deus de parcialidade. Amém? Vou repetir, Deus não vai aceitar a sua compensação. Assim como eu digo para você essa manhã, Deus não está aceitando a sua compensação. Amém, irmãos? Não está. Você só está se frustrando, você só está perdendo tempo de provar o que um personagem que nós já vamos ler sobre ele desfrutou, porque decidiu obedecer a Deus. Quando? Imediatamente. Na hora. Deus, Ele não vai aceitar a minha e a sua compensação. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de alinhamento. Deus não quer compensações, Ele quer alinhamento. Deus é um Deus de seriedade, Deus é um Deus sério, Deus não é menino, Deus não é moleque, Deus é Deus de aliança.
Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Deus não é Deus que faz vista grossa para filhos mimados. Porque muitos de nós estamos nos comportando, irmãos, como se fôssemos filhos mimados. Eu faço quando eu quero, eu faço se der, eu faço se me der vontade, se me der na telha, eu faço se isso, aquilo, outro. Ei, deixa eu te dizer, tudo que você tem foi Ele que te deu. Para você perder, não custa. E nem vai ser Ele que vai te tirar, mas é o diabo. Porque o diabo age na desobediência, na ilegalidade, e na legalidade que eu e você damos a ele. Amém? Amém? Não fica chateado comigo, não. Sorria, receba do seu Pai. Reconheça que Deus está falando com você essa manhã, para que você não perca tudo aquilo que você construiu. Amém? 1 Samuel 15, 22, a Bíblia vai dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o sacrifício, irmãos, ele até pode ser externo. As pessoas podem até me ver de segunda a segunda na igreja, me sacrificando, tentando compensar a minha desobediência, a minha falta com Deus. Por quê? Porque quem está em desobediência vive em tormento. Quem está em desobediência não vive uma vida plena. Não vive uma vida de paz. É ou não é verdade, irmãos? Eu estou falando algum absurdo, algum disparate aqui para você? Quem vive em desobediência vive em falta. Porque está em falta. E não está em falta com a esposa, com o marido, com o pastor, com o líder, com o chefe no trabalho. Não, está em falta com o Todo-Poderoso. Eu preferia estar em falta com meu marido do que com o Todo-Poderoso. Tem gente mexendo com quem não deve, irmãos. Literalmente. Não mexe com quem não deve, não. Amém? Amém. Então, sacrifício ele pode ser externo, mas a obediência ela é interna. Por quê? Porque a obediência começa no coração. A obediência é um ato de um coração totalmente rendido, totalmente devoto, totalmente entregue. Um coração que já não busca mais os seus próprios interesses. Um coração que já soltou o domínio da sua vida. Um coração que já se desprendeu de tudo. Pai, o Senhor quer? Leva. Um coração que não está nem mais aí para nada. Tudo que ele quer é agradar o Senhor. Tudo que ele quer é amar o Senhor de tal maneira. Amém, irmãos? Então, o propósito de Deus, ele exige obediência. O propósito de Deus não se cumpre na intenção. Você está comigo? O propósito de Deus, ele não se cumpre na intenção, mas na obediência. Então, muitas pessoas, elas sabem o que Deus pediu. Elas percebem o chamado de Deus. Elas têm uma promessa legítima da parte do Senhor, mas não vivem porque não obedecem. Então, essas pessoas, elas vivem nesse ciclo de culpa, nesse ciclo de estarem infrutíferos, nesse ciclo de caminharem até um determinado ponto, mas daqui a pouco volta, e fica naquele ciclo. Então, propósito não é sobre você saber que você tem uma promessa. O propósito não é sobre você ter somente sobre você saber e somente você ter recebido uma palavra do Senhor, irmãos. Propósito é sobre você responder aquilo que Deus falou contigo. Propósito é sobre você responder, você corresponder à promessa, corresponder à palavra que você recebeu. O apóstolo Tiago, ele vai dizer em Tiago 2:17, que fé sem obras é morta. E há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu estudando sobre esse texto, eu pesquisando, gostei muito sobre trocar a palavra obras por ações correspondentes. Porque fica mais fácil de nós visualizarmos. Então, a fé sem ações correspondentes é morta. Fé que não obedece não é uma fé completa.
E não se engane sobre isso. Deus não aceita nada incompleto. Deus não aceita compensação. Deus não aceita sacrifício. O que Ele quer é alinhamento. O que Ele quer é posicionamento. Amém? Então, fé não é um sentimento, nem discurso, irmãos. Fé é evidência prática. Amém? Então, obediência é o corpo visível, né, de uma fé invisível. Então, fé não se move. Fé que não se move não é fé, é opinião. Isso é muito forte. Deus não procura perfeição, irmãos, mas Ele procura obediência. Amém? Então, a velocidade do seu propósito, ela vai estar ligada à sua obediência. Obediência parcial ainda é desobediência. Quem negocia a obediência atrasa o seu destino. Quantas pessoas, irmãos, elas estão atrasando seus destinos? Então, eu quero trazer algumas perguntas aqui para você. Deixa só eu pensar aqui, se eu já vou para o texto. Vamos para o texto. Abra sua Bíblia em Êxodo 3, por favor. Êxodo 3. Deixa eu só repetir aqui algumas reflexões que eu trouxe para nós. Fé que não se move, não é fé, é opinião. Deus não procura perfeição, e é isso que nós vamos ver exatamente nesse texto que nós vamos ler aqui. Deus procura obediência. A velocidade do seu propósito está ligada à sua obediência. Obediência parcial ainda é desobediência. E quem negocia a obediência atrasa o seu destino. Você abriu aí em Êxodo 3? Êxodo 3, a partir do 1. É um texto bem extenso, um pouquinho, mas é um texto, irmãos, tão rico, mas tão rico, que a gente aprende tantas coisas com esse texto. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Até aqui, presta atenção, irmãos. Quem é Moisés? Vamos só pegar um pouquinho a vida de Moisés. Moisés é um bebezinho que nasceu jurado de morte. Amém? Moisés é um bebê que ele nasceu numa época onde o povo ele estava crescendo. O crescimento do povo, né, judeu, estava ameaçando o império da época, Faraó. Então, ele manda matar todos os bebezinhos, né, hebreus. Então, Moisés ele nasce dentro desse contexto. A mãe de Moisés, ela esconde ele durante um período, mas o que ela decide fazer? Colocar o bebezinho num cestinho, colocar ali às margens do rio Nilo e soltar a criança, confiando no Todo-Poderoso, no Senhor. A irmã de Moisés vai margeando o rio, acompanhando o cesto, e o cesto ele vai dar onde a filha de Faraó, junto com as suas criadas, estão se banhando no rio. E ela olha Moisés, vê aquele bebezinho fofo, lindinho, e ela vai, se apaixona, pega afeição pelaquela criança, e pega Moisés. E aí, quando ela pega Moisés, a irmãzinha dele está ali, margeando tudo, e aí ela fala que, se ela quiser, ela pode apresentar a ela uma mulher para poder dar de mamar para aquela criança. E alguns estudiosos falam que que a criança, ela mamava até 5 anos de idade. Alguns estudiosos falam isso, né? Entre 3 a 5 anos de idade. Minha filha, por exemplo, Sofia, mamou até 3 anos. E aí, pensa comigo, depois disso, esse bebê, depois de mamar, aí sim, essa criança, ela ia, né,
viver as próximas fases da sua vida. Então, a gente não tem aí uma precisão, mas entre 3 a 5 anos, a mãe de Moisés esteve com ele. E nesse período que a mãe de Moisés esteve com ele, amamentando ele, cuidando dele para a princesa, o que aconteceu? Ela estava incutindo na mente de Moisés a palavra de Deus. Ela estava ensinando para Moisés sobre Deus. Nesse período, ela não foi vacilante. Amém? Então, Moisés chega ao ponto que ele é entregue para a princesa, né? E aí ele vai viver um outro contexto de vida. Agora ele já vai viver no palácio, agora ele vai viver como neto de Faraó. Você está acompanhando comigo? Essa é a vida de Moisés. Só que Moisés recebeu um bom depósito. Amém? Lembra da palavra, irmãos? Lembra de Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie desse caminho. É 22:6 mesmo, é? Então, ele tinha a palavra dentro dele, ele tinha conhecimento do Deus, do único Deus dentro dele. Só que o que acontece? Quando Moisés ele cresce, ele começa a olhar para os lados. Então, até então, ele é uma criança, ele está vivendo, comendo do bom e do melhor, desfrutando no palácio. Mas aí, quando ele cresce, ele começa a olhar para os lados, ele começa a ver que o povo hebreu está sofrendo. Que o povo da atual família dele está massacrando o povo hebreu. E ele tem lembranças. E aí, quando ele vai, então ele está um dia ele decide ver como está o povo dele. Agora, interessante, a gente não tem tempo para poder esmiuçar todo o texto, mas Moisés vai lá ver o meu povo, vou lá ver o meu povo. Que povo? Se ele nasceu no palácio, se ele cresceu no palácio. Que povo é esse que ele diz ser dele? Então, ele vai lá olhar. Quando ele chega, ele vê que um soldado egípcio está maltratando muito um hebreu. E o que Moisés faz, irmãos? Moisés erra a mão na hora de fazer justiça. E ele mata o cara. Mas ele mata a pessoa, ele mata o soldado, e ele vai fazer o quê? Ele esconde o corpo e finge que vamos viver a vida. Vamos seguir em frente, vamos viver a vida, não aconteceu nada demais. E ele volta para a vida dele. Daqui a pouco, passa um tempo, ele vai novamente ver o povo. E aí, quando ele vai olhar o povo novamente, ele vê que esse povo hebreu, eles estão brigando entre eles. E aí ele vai lá repreender. Por quê? Porque eles são irmãos, e na cabeça de Moisés é o quê? Como que os irmãos vão estar brigando com o outro? E aí ele vai lá repreendê-los. E aí o que ele ouve do povo hebreu? Quem é você? Quem te colocou juiz sobre nós? Quem é você para estar aqui mandando a gente? Você pensa que a gente não viu, não, o que você fez? Irmãos, quando ele ouve isso, o que ele faz? Foge. Ele foge. Moisés, quando foge, ele está com 40 anos de idade. E esse texto que a gente acabou de ler aqui, é Moisés com 80 anos. Então, ele foge com 40, se passam 40 anos... E aí ele tem esse encontro com o Senhor nessa sarça. 40 anos depois, já com 80 anos de idade. Você está comigo? Por que você está falando isso, Michela? Irmãos, eu pensei muito, mas muito, se eu ia entrar nesse texto mesmo. Coloquei muito diante do Senhor. Se eu ia trabalhar esse texto aqui conosco. Mas sabe, queridos... Nós começamos a falar sobre obediência. Vimos a obediência de Jesus. Vimos que Jesus era imediato em obedecer. Mas até então nós pegamos ali o exemplo de Jesus e para algumas pessoas, as pessoas podem pensar assim, mas Jesus era Jesus, né? E eu nem vou entrar no mérito do que a gente leu, que ele se esvaziou de toda a sua glória. Então Jesus, quando ele estava na terra, ele era homem como eu e você, porque ele abriu mão da glória dele. E isso eu não vou aqui me esforçar para te convencer, porque a gente leu. Está na tua Bíblia. Ele era homem, como eu e você. Então, ele sentia fome, ele tinha sede, ele dormia. Amém, irmãos? Mas vamos pegar um cara comum. E eu falei para vocês, Deus
não está à procura de perfeição. Ele está à procura de obediência. Quem é Moisés? Um assassino. Sim ou não? A gente já sabe quem Moisés foi, o que Moisés fez, irmãos. Mas vamos lá. É ou não é um assassino? Um assassino. 40 anos depois dele ter saído do Egito, já com 80 anos de idade, Deus está ali conversando com um cara que assassinou alguém. Deus está ali conversando com um cara que jogou a vida dele para baixo do tapete. Deus está conversando com um cara que achava que até ali foi viver a vida dele, fazendo do jeito dele as coisas. Igual alguns aqui. Que está vivendo sua vida do seu jeito. Uma vez que você já tem uma palavra de Deus. Então, esse é o contexto de Moisés. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos até esquecer, mas Deus não esquece, não. Nós até podemos dar uma de que não é comigo, mas Deus não. Por quê? Porque Deus não é menino. Deus não é homem. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus sério, irmãos. Então, aqui, ele estava apacentando o rebanho. Então, ele criou um negócio ali. Ele era funcionário do sogro dele ali. Você percebe que Moisés está aqui num dia ordinário de trabalho? Isso aqui é vida real, gente. Vocês estão comigo? Um dia ordinário de trabalho. Moisés saiu, escovou o dentinho, acordou, botou a roupa, escovou o dente, tomou o café dele, deu um beijinho na esposa e foi trabalhar. Qual era o trabalho de Moisés? Era cuidar das ovelhas do sogro dele. Porque nem dele era, o negócio nem dele era. Pode ser que ele tivesse uma expectativa de que quando o sogro batesse as botas, ele fosse, então, como é que se diz? Assumir o negócio e botar para frente. Mas é vidinha ordinária aqui, naquele tédio do deserto, um sol escaldante, todo dia a mesma coisa. Isso daqui, irmãos, lembra você alguém? Você mesmo. Lembra, irmãos? Alguém? Todo dia, acordando, fazendo as mesmas coisas? Amém? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não queima? Por que ele ficou tão curioso? Porque, irmãos, deserto, puro sol, era normal pegar fogo nas moitas. Muito normal. Mas o caso é que essa moita aqui pegou fogo, mas o fogo não se consumia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Amém? É isso aqui. Não se consumia a sarça. E aí ele foi ver. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: ei, garoto, fica aí. Foi isso que Deus falou? Ei, coisinha. Ei, menino. Foi isso que Deus disse, irmãos? Não. Ele disse: Moisés, Moisés. Por quê, irmãos? Porque Deus me conhece, Deus te conhece. Quando Deus chama você, Ele te chama pelo nome, porque Ele te conhece. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque desobedientes não possuem identidade. Todo desobediente não possui identidade, não tem a sua identidade bem firmada. Toda pessoa que vive independente de Deus, toda pessoa que vive suas próprias vidas, todas as pessoas que vivem assim, os seus próprios interesses, seus próprios negócios, fazendo na sua própria força, são pessoas que não têm identidade formada. Elas não se reconhecem na palavra, logo elas não confiam no Deus da palavra. Elas buscam os seus próprios caminhos. Foi o que Moisés fez. Jogou para baixo do tapete, vou viver minha vida. E estava lá.
Só que Deus cutucou ele, igual Deus está fazendo com alguns aqui nessa manhã, cutucando você. Você está pensando que você veio aqui à toa? Não veio, não. E depois de hoje você vai ter que dar um destino para a sua vida. Deus queira que seja de acordo com a palavra que você está ouvindo, porque Deus não é pego de surpresa. Ele sabia que você vinha. E o temor da pregadora para te entregar isso essa manhã foi muito grande. Está sendo muito grande. E aí, ele falou, Moisés, Moisés. E aí, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Agora, presta atenção, que papo, né, engraçado aqui. Como assim, terra santa? Eu estou aqui todo dia, trazendo esses bichos para poder pastar. Ninguém me disse que aqui é terra santa. Irmãos, aquela terra não era santa porque a terra em si é santa, mas aquela terra estava santa por causa da presença de quem estava na terra. E aí eu quero te dizer, isso me diz que onde Deus chega, Ele santifica o lugar. Onde o Senhor chega, Ele santifica o lugar. E aí Deus estava ali, Ele que é santo, que santificou aquele lugar, aquele raio ali onde Ele estava. Ele diz para Moisés, não se aproxime, tira a sandália dos pés, porque a terra que você está é santa. Ou seja, Deus está pedindo de Moisés o quê? Reverência. Deus está poupando ele, Deus está guardando ele e pedindo e requerendo dele reverência. Por quê? Porque ele vai já dizer quem ele é para Moisés, e Moisés vai perceber que não se trata de um garoto, não se trata de um menino, não se trata de um moleque, se trata do grande eu sou. Se trata do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então ele fala, disse mais, eu sou o teu Deus. Foi isso que Deus disse para Moisés? Eu sou o teu Deus? Não. Eu sou o Deus do teu pai. Olha isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí, irmãos, Moisés, provavelmente, a Bíblia não diz, provavelmente Moisés não só tira a sandália, mas o que a Bíblia diz aqui é que ele esconde o rosto. Possivelmente ele tira, provavelmente, com certeza ele tirou a sandália porque foi o que Deus disse. Mas quando ele descobre quem é a voz de quem está falando com ele esconde o rosto porque temeu olhar para Deus. Por quê, irmãos? Imagina a cena. Imagina só vindo tudo à tona. Eu sou o Deus do teu pai. Aquele Deus que a tua mãe te ensinou, que teu pai te ensinou. No tempo que você estava ali com eles, quando era pequenininho. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus está falando, eu sou um Deus de gerações. Eu sou um Deus geracional. Eu sou um Deus de gerações. E aquilo que eu falei para aquele lá atrás, está valendo hoje, vai valer amanhã e eternamente. Porque eu só tenho uma palavra. Eu não tenho 2, 3, alguma. Não, eu tenho uma palavra. E aí ele vem e fala, temeu olhar. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, né? Que são aquelas pessoas que iam ali exigir do povo o cumprimento das tarefas. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. E a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Estão os oprimindo. Olha só, até aqui. Preste atenção. Imagina só, irmãos. Agora Deus está tirando tudo para fora. Toda aquela poeira, toda aquela bagunça que Moisés foi colocar para baixo do tapete, Deus está tirando tudo. Na verdade, Deus pegou o tapete do cara e fez assim,
Jogou para lá, vamos embora. Vamos lidar com isso aqui. Tem poeira mesmo, tá vendo? Deus está fazendo isso, irmãos. Agora, sabe o que é mais interessante nisso aqui, que eu fico muito, mas muito pensativa? Isso daqui, eu medito muito sobre isso. Moisés estava ou não estava quebrado? Destruído emocionalmente. Sem identidade. Estava. A gente não pode romantizar, porque a gente já sabe quem ele se tornou. E ele só se tornou quem se tornou por causa desse dia aqui. Porque ele disse sim a esse dia aqui, irmãos. Porque se ele não diz sim a esse dia aqui, Deus pula ele e acha outro. Mas o povo não ia ficar lá. Recentemente, Ricardo falou, né, na reunião de casais, ele pegou um texto lá de Esté, do livro de Esté, quando o tio de Esté fala para ela, garota, se você for frouxa, vou falar nas minhas palavras, o que ele fala? Garota, o negócio é o seguinte, o povo vai morrer, vai ser um massacre aqui, a gente vai ser exterminado. Tu não pensa não que se você for frouxa, o povo vai deixar de ser livrado. Não, nós vamos ser livrados, de uma forma ou de outra, porque Deus é Deus. Agora, tu acha que tu vai escapar? Vai rodar todo mundo. E tu não vai escapar, não. Agora, deixa eu te falar, será que não foi para um tempo como esse que você foi levantada? Ou você acha que você está aí no palácio para ser princesa só para ficar comendo vinha todo dia? Mas será que não foi para um tempo como esse que você foi levantada? Você está entendendo, irmãos? Então é o seguinte, Deus não se prende a pessoas. Sabe o propósito que Ele colocou no seu coração? Sabe aquilo que Ele falou a seu respeito? Sabe a palavra que Ele te deu? Sabe aquilo que Ele falou que é para você fazer? Deixa eu te dizer, o teu tempo, por causa da desobediência associada à incredulidade, está acabando. Ele vai levantar outra pessoa para fazer, porque não vai deixar de ser feito. Só vai deixar de ser feito por você, e você vai ter que prestar conta diante dele. Porque você quis seguir os seus próprios caminhos. Porque você quis fazer do seu jeito. Porque você foi infiel. Você está comigo, irmãos? Então, aqui, quando Moisés não se arrepende não de ter vindo na igreja não, hoje não, hein? Por que eu vim hoje aqui, meu Deus? Podia ter ficado em casa. Eu dormia até mais tarde. Depois ia comer um baita de um almoço. Não se arrepende, não. Amém? Então, vamos lá. E aí, olha só o que eu acho incrível. Ele estava ou não estava quebrado? Ele estava ou não estava destruído? Estava, irmãos, ele estava acabado, estava destruído, acabado. Ele queria morrer. Mas aí, o que ele faz? Ele vai, some daquele contexto, anula o CPF dele, cria um novo e vai viver outra vida. Aí, Deus vem, se apresenta para ele como Deus do pai dele, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e não vem com essa, meu filho, eu vi que você matou o hebreu, mas a gente vai dar um jeito. Deixa comigo, eu sou Deus, cara. Eu vou geral lá no Egito vai ter amnésia quando você voltar. Vou desmemoriar todo mundo. Aí quando você voltar, o que vai acontecer? Ninguém vai reconhecer você, não. Ninguém vai lembrar que você é você. Você vai chegar lá e pá, com o pé na porta e vai fazer tudo o que eu mandar você fazer. Não, irmãos, Deus não é assim. Não é. Sabe as suas mancadas? Ele não esqueceu delas. Aconteceu. Virou manchete. Amém? Só os antigos entendem, né? Aconteceu, virou manchete. Sabe as suas mancadas? As minhas mancadas? Deus, Ele não joga no meu rosto, no seu rosto, uma vez que a gente se arrepende genuinamente, fica realmente esquecido nesse sentido de lançar no meu e no seu rosto. Mas eu e você vamos precisar lidar com algumas coisas. E existem coisas que Deus vai tirar debaixo do tapete mesmo. Para você ficar curado, curada, de uma vez por todas. Para você ressignificar a sua vida, o seu passado, e você caminhar, ir para frente. E aí, eu me espanto que Deus não vem com aquele tom, aquele ar de, coitadinho de Moisés, deixa eu dar um beijinho nele, não. Meu amigo, é o seguinte, ó, eu estou vendo o que estão fazendo com o meu povo, vi a aflição do meu povo, e Moisés podia até bater um papo com ele e falar assim, Deus, também vi. Não sei se o senhor sabe, mas até tentei fazer alguma coisa. Não deu certo não, meti o pé de lá e vim viver minha vida. Esse povo ainda está assim, é? Que coisa, né?
ainda estão sendo escravizados, ainda estão assim. Moisés podia, mas ele, deu uma de sonso, ficou quieto, né? Não tocou no assunto. Vai que ele toca no assunto que eu matei o cara. Deus não está buscando perfeição, mas Ele está buscando obediência, irmãos. Amém? E aí, Ele vai dizer, vem, lá no 10. Vem depois de amanhã, Moisés, que eu vou estar te esperando. Vem mês que vem, Moisés. Eu sei que você está aí enrolado com a sua empresa, com o seu trabalho, com os seus negócios, com os seus planos, com os seus projetos. Eu sei que você está um pouco enrolado aí, Moisés. Então eu vou te dar um tempo para poder você organizar tudo, depois você vem. Ou então faz o seguinte, decide aí, vou te dar uns 6 meses, um prazo de 6 meses, 1 ano. É isso que Deus fala, irmãos? Vem quando? Agora. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É fim de papo, vem agora. Deus está dando um ultimato para algumas pessoas aqui. Meu amigo, é agora. Minha filha, é agora. E aí, no 11, ele vai dizer, então disse Moisés a Deus. Continua ele achando que Deus quer conversa. Continua ele achando, irmãos, que Deus, sabe, ele começa aqui a conversar com Deus. Vamos lá. 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus vai lá e acalenta ele. Deus vai lá e fala para ele assim, Deus vai lá e tipo assim, fomenta esse sentimento nele. Sabe, irmãos, por que eu estou tocando nesse assunto? Eu vou te dizer, porque tem gente aqui falando, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para poder, como vocês falam aqui, meter o louco e acreditar em Deus mesmo e fazer? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para Deus estar confiando isso, aquilo em mim? Quem sou eu? Então, das duas uma aqui. Quando Moisés fala quem sou eu, ou ele não se sente ninguém, um nada, um verme, um lixo, que é o que eu particularmente, penso por causa do histórico, por ele ser um cara que está totalmente quebrado, sem identidade. Ou então, Moisés está naquela outra pegada. Cara, eu sou o cara mesmo, hein? Para Deus descer e vir falar comigo, meu amigo, tem coisa aí que ele está vendo em mim que eu não vi até hoje. Mas eu sou o cara, das duas uma. Ou ele, quem sou eu no sentido de, não sou ninguém, não tenho capacidade para fazer isso. Não, ou então ele, quem sou eu? Quero ouvir, vai, Deus fala. Pô, tu é o cara. Olha como você é resiliente. Olha como mesmo você saindo de lá, fugindo de lá, olha o que você construiu, olha o que você fez. Olha como você dá conta dos negócios do teu sogro. Você é o cara perfeito para a missão. Acredito que seja a opção 1, Ele não se sente nada, não se sente ninguém, por causa do contexto. Amém, irmãos? Aí, Deus vai responder a isso para ele. Quem sou eu? Irmãos, deixa eu te falar. Essa crise de identidade que as pessoas estão vivendo, as pessoas estão sofrendo, ela já vem, de muito tempo. Há muito tempo as pessoas não sabem quem são. Não é de hoje que as pessoas não sabem quem são. É isso é há muito tempo. Isso daqui, muitos passaram por isso. Nosso pastor sempre fala do Gideão, por exemplo. Quem sou eu? E tantos outros. E chegou até mim e você. Agora, a gente tem escolhas aqui hoje. Quais são as escolhas? Ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós obedecermos ao Senhor. Nós colocarmos esforço para que Deus encontre em nós o mesmo sentimento que Ele encontrou em Cristo Jesus. Ou então a gente sair daqui da igreja hoje e deletar esse domingo da nossa vida. Você pode fazer isso. Apagar tudo que você está ouvindo hoje, apaga, deleta.
Vai lá, delete. Lixeira, vai lá na lixeira e apaga da lixeira, para poder não ter risco de repente, voltar para o teu sistema. Você tem essa opção. Ou você tem a opção de fazer como Moisés, irmãos. Ter humildade e quebrantamento. Esconder o rosto, tirar a sandália, reconhecer que sem ele você não é nada, porque você não é. Reconhecer que tudo que você tem, construiu, alcançou, onde você já pisou, é só por causa dele, porque sem ele você não ia chegar nem ali na esquina, nem eu. Dá a ele a razão que ele está requerendo de alguns hoje. Deus está requerendo de alguns aqui que você dê a ele a razão. Deus, você tem razão. Eu abro mão mesmo. Jogo minhas armas no chão. E aí? Vamos embora. Amém, irmãos? Amém. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Então, o negócio é o seguinte, irmãos. Vai ser fácil? Não. Você vai ter medo? Vai. Mas o que você precisa saber? Que eu serei contigo. Amém. É isso que a gente precisa saber. Eu serei contigo. Quando nós viemos do Rio para cá, a gente conhecia uma Viva Alma aqui? Sim, somente a Raaiba, que eu soube que ela estava por aqui, por acaso, no finado Facebook. Aí eu soube que ela estava por aqui. Mas a gente orou, nós percebemos que era um movimento de Deus. Assustou? Sim. Depois, então, que eu engravidei, mais ainda. Passamos anos, alguns anos, Felipe e eu e Felipe, Felipe, eu e Felipe, Felipe, eu e Felipe. Não tinha ninguém, não. Passado alguns meses, mais um tempinho, Felipe, eu, Sofia, Sofia, eu, Felipe, Sofia, Felipe e eu. E assim foi. Depois viemos para a igreja. Fomos enviados pelo pastor Nelson para a igreja. A gente já falou aqui, mas vou falar novamente. Muitas vezes estávamos em casa nos preparando para poder ministrar. Chegava aqui, a gente se preparava, pensava assim, nossa, né, vai ser uma baita de uma palavra. Não, que não era. Mas Felipe pregava para mim, muitas vezes, eu pregava para o Felipe. E assim foi, irmãos. E eu não estou falando isso para você ter pena da gente, não. Eu estou falando isso para te dizer que quando você obedece ao Senhor, a unção pega junto, mas só que você não tem garantia que você não vai sofrer, que você não vai chorar, que você não vai ter dias que você vai achar que você foi maluco de ter tomado a decisão que você tomou. Que não vão haver dias que você vai pensar assim e desejar pegar as suas malas e voltar para a sua cidade. Mas nesses dias, o que a gente precisava saber? Eu estou contigo. Eu estou contigo. Então, Deus vai e fala para Moisés, irmãos, não vai chorar pitanga para Deus, não. Ah, Deus, o Senhor não sabe que se eu fizer isso, isso. Irmãos, Deus não está nem aí. Você vai perder seu tempo. Por quê? Qual é a pegada de Deus? Eu serei contigo. Acabou. Agora, outra pegada de Deus. Vai agora. É agora mesmo. É agora. Não é amanhã, não. É agora. Vai agora. Eu serei contigo. Aí Moisés continua, fazendo a parte dele, que é a parte que a gente faz também. Mas Deus, isso. Moisés disse, eis que quando tiver aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, e aí ele vai e reitera quem ele é. Um Deus de gerações, um Deus fiel, um Deus de aliança. Ele fala, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome
eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. É o seguinte, Moisés, você vai chegar lá e você vai falar assim: Deus não se esqueceu de vocês. Deus não se esqueceu de nós. Sabe, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele não esqueceu. Vocês não estão aqui lançados, jogados, como se vocês não tivessem Deus, como se vocês não tivessem alguém por vocês. Não, não. Deus me mandou, aquele Deus que a gente conhece, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que cumpre o que diz, o Deus que tem palavra, o Deus dos nossos antepassados. Ele esteve comigo e me mandou, me enviou para tirar vocês daqui. E você conhece a história, você sabe como foi o final da história. Você sabe, irmãos, que a partir dali Moisés se tornou o Moisés que nós conhecemos hoje. Aquilo que ele fez foi perdoado, foi apagado, mas Moisés ressignificou a vida dele. Moisés só teve o destino que teve, o futuro que teve, porque um dia ele disse sim para o Senhor, porque um dia ele obedeceu, e obedeceu imediatamente. Ele não deu desculpas para Deus diante da palavra, diante daquilo que Deus estava dando para ele, diante daquilo, da conversa que Deus estava tendo com ele. Ele não deu desculpas. Ele simplesmente obedeceu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele obedeceu, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, com muito carinho. Você não tem direito de desobedecer, porque você nem de você mesmo é. Você tem um dono. O seu dono é o Senhor Jesus. Você não tem direito de andar pelos seus próprios caminhos. Você não tem o direito de fazer as suas próprias vontades. Não tem esse direito. Não tem. E se você fizer, você vai viver uma vida de frustração. Você vai viver uma vida de falta, não falta física. Porque muitas pessoas prósperas, elas acabam tendo ainda mais dificuldade de obedecer a Deus. Por quê? Porque elas associam o ter recursos, o viver uma vida muito boa, com a aprovação de Deus. E isso não é uma verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque levantar cedo traz prosperidade. Trabalho traz prosperidade. Trabalho é um princípio estabelecido por Deus para que eu e você enriqueçamos. E se você trabalhar bem, se você fizer um bom trabalho, se você fizer um bom negócio, você vai enriquecer, você vai prosperar. Mas isso não significa que Deus está te aprovando se você estiver fora da vontade dEle. Se você estiver em desobediência àquilo que o Senhor já tratou no seu coração que é para você fazer, e você não faz, então não se engane com prosperidade financeira. Não se engane, porque está tudo dando certo financeiramente na sua vida. Não se engane. Agora, vamos lá. A prosperidade financeira pode ser uma aprovação de Deus? Pode ser. Mas não é uma regra. Não é necessariamente. Por quê? Porque tem muita gente muito mais rica do que muitos de nós cristãos que não tem temor a Deus e que não está dentro do centro da vontade de Deus. E por que eles estão ricos? Porque eles levantam cedo e trabalham. Porque eles cumprem um princípio, o trabalho. Agora, deixa eu te falar uma coisa também. Você que tem a palavra de Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus e que experimenta, irmãos, de aumento, de prosperidade, eu estou crendo para isso na minha própria vida. De aumento financeiro, prosperidade financeira, e eu vou viver isso, eu vou romper, mas eu tenho sempre colocado diante do Senhor, isso é a força do meu braço ou isso é a graça do Senhor e a unção do Senhor me direcionando, me levando a lugares, abrindo acessos para mim. Então nós, irmãos, eu vou me incluir nisso, tá bom? Nós que temos já começado a desfrutar de prosperidade financeira, cada um dentro, né, de um nível já, nós podemos desfrutar de muito mais.
Não se contente com o que você já alcançou, com o que você já tem. Porque se você alinhar, se você obedecer, você pode desfrutar de riquezas que você jamais pensou. E porque você está acomodado já no que você tem, você acha que já está bom. Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto que nesses dias... Eu sinto não, irmãos, eu percebo. Eu percebo que nesses dias, Deus está provocando alguns de seus filhos para andar num nível de obediência, para que os depósitos celestiais de riqueza caiam sobre essas pessoas e elas desfrutem de uma riqueza financeira que elas jamais pensaram em desfrutar. E que essa riqueza ela só está retida ainda, porque essas pessoas não têm confiado 100% no Senhor em algumas áreas. Agora imagina você chegar no céu, e eu sei que eu já passei 2 minutos, mas vamos lá. Imagina você chegar no céu, chegar diante do Senhor, e você apresentar as suas mãos, e você apresentar a riqueza que você tem, e os anjos ficarem de cochicho, rindo, e você pensar assim, tô poético, tá? Licença poética, tá bom, irmãos? Os anjos ficarem assim... Você lá, apresentando suas mãos. Olha quanta riqueza porque eu fui chamado para isso, para enriquecer. E eu fiz, através da minha riqueza, eu patrocinei pessoas, isso, é tudo certinho. Aí os anjos estão lá. Mas, Senhor, por que esses anjos estão rindo de mim? Tu não sabe, não? Vem cá. Então, tu não experimentou nem 10% da tua riqueza. Era para você ser milionário. Milionária. Era para você ter experimentado 10 vezes mais, mas você se contentou com isso. Porque você resolveu seguir seu próprio caminho. Porque você decidiu fazer na força do seu próprio braço. Porque lá, quando eu te dei aquela instrução, você achou que eu estava errado. Você achou que eu não vi direito. Você achou que ali fosse ser, sabe, o dia que você iria se perder. Mas, na verdade, tudo que eu precisava de você, lembra de Abraão? Era da sua obediência. Para eu poder te aumentar 10 vezes mais. Você já pensou, irmãos? Eu não sou muito de ficar pregando dinheiro, não. Você sabe disso. Mas Deus, Ele tem falado muito ao meu coração sobre dinheiro nesse tempo. Dinheiro, irmãos, grandes recursos de dinheiro, grandes recursos de valores, é o que vai vir para a mão dos obedientes, para que a gente possa patrocinar o maior avivamento que essa terra já viu. O maior avivamento. Então, se coloca de pé nessa manhã. Eu gostaria que o Ministério de Música viesse até aqui.